Cumprimento você nesse momento em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nossa única e eterna esperança. E a minha oração tem sido constante para que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Meu irmão, minha irmã, você que está sempre nos acompanhando no nosso canal, fique ciente que você tem sido alvo das nossas orações. Um momento de alegria, de mais uma vez a gente poder estar junto. Eu digo alegria e gratidão a Deus, porque mais um dia o Senhor tem nos dado para estarmos juntos, para estar andando na presença do Senhor. Motivo de louvor ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Temos um momento de reflexão, mais uma oportunidade para refletir na palavra de Deus e ser confrontado com aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Vamos então à nossa meditação? Nossa reflexão de hoje está baseada no livro de 1 Reis. Uma história interessante, queridos, que começa a partir do capítulo 16. Capítulo 16, que é onde registra o começo do reinado do rei Acabe. O rei Acabe assume a liderança do povo de Israel e leva o povo por caminhos maus. Diz o texto, a partir do verso 29, a partir do verso 30, diz a palavra do Senhor que fez Acabe o que era mal perante o Senhor. Interessante que a Bíblia faz assim, detalha para a gente, faz bem clara a citação, dizendo assim que Acabe fez pior do que os outros reis anteriores a ele. Acabe fez todo tipo de provocação ao Senhor com o intuito de provocar o Senhor à ira. Então Acabe leva o povo de Israel a abandonar o Senhor, e Acabe ele casa com Jezabel, que era filha de um rei também, de um povo pagão, envolvido com deuses pagãos, entre eles Baal. E Acabe começa a se envolver com esse Deus e leva o povo a esse envolvimento com esse Deus pagão, a fazerem grandes maldades contra o Senhor, a se corromperem adorando um outro Deus, que isso jamais o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, ele jamais admite a idolatria, que adoremos, que o seu povo adore outro Deus, ou outros deuses, né? Então, esse era o contexto do povo de Israel, esse é o contexto que eu quero trabalhar com você nesse momento. E com essa desobediência de Acabe, o Senhor, por boca do profeta Elias, determina ali uma seca no meio do povo, na terra de Israel naquele tempo, mais especificamente na terra de Samaria. E por um bom tempo, a Bíblia não dá detalhe desse tempo todo que passa sem chuva e nem orvalho caía sobre a terra. Até que, segundo a palavra do profeta Elias, isso viria a acontecer. E muito tempo passa e Acabe se torna um perseguidor do profeta Elias. Jezabel procuraram em todas as cidades das circunvizinhanças para matá-lo, mas não consegue encontrar Elias. E o Senhor, depois de um bom tempo, envia Elias ao encontro de Acabe. Interessante isso, né? Que o Senhor, embora sabendo que Acabe e Jezabel o procuravam Elias para matá-lo, mas o Senhor envia o seu profeta até Acabe. E o profeta Elias, ele não duvida, ele não discute com o Senhor, mas ele obedece e vai até Acabe para esse confronto. E ele confronta Acabe. E Acabe dizendo que Elias estava perturbando o povo, né, perturbando a nação. Mas Elias diz assim para Acabe: pelo contrário, tu e tua casa, porque diz assim o verso 18, porque respondeu Elias: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes aos Baalins. Isso está no capítulo 18, no verso também 18. Então, o povo estava aí sem saber a quem seguia, sem saber a quem adorava, se Baal ou seu Deus verdadeiro. Então Elias traz o povo a se confrontar, a um confrontamento, para o povo tirar suas conclusões de quem de fato era o verdadeiro Deus. Se Baal
ou se o Deus de Israel? No versículo 21 do capítulo 18, ele diz: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então Elias fez ali tomou uma atitude, decidiu fazer ali um tira-teima, né, vamos dizer assim, com o povo do povo de Israel, com o povo de Israel. E manda que Elias, manda que Acabe convoque o povo de Israel para um momento ali, chame todos os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal, e todos ali para uma grande reunião, para um tira-dúvida, ou para um tira-tema, vamos dizer assim. E Elias ordena que providencie 2 novilhos, um para os profetas de Baal sacrificarem ao seu Deus, e um outro novilho para que Elias sacrificasse ao Senhor. E Elias deu prioridade para o profeta de Baal fazer esse sacrifício. Então o profeta de Baal prepararam ali o novilho, colocaram sobre o altar do seu Deus e colocaram ali para momento de celebração, de sacrifício, e eles começaram a implorar. Diz o texto aqui no capítulo 18, você encontra essa passagem a partir do verso 20, que eles começaram a orar desde de manhã, a clamar por Baal desde de manhã e até o meio-dia, e Baal não respondia. Não havia ação nenhuma de Baal demonstrado com alguma atitude diante do seu povo. Então Elias até zomba: olha, clame por ele, grite bem alto, talvez esteja dormindo ou viajando e se despertará. Então chegou o momento de Elias. Chegou o momento de Elias fazer o seu clamor, fazer o seu sacrifício ao Senhor. E diz a palavra, a partir do verso 36 do capítulo 18. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, o profeta aproximou-se e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. E quando vendo todo o povo, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O Senhor manifestou o seu poder ali, diante do povo de Israel. Daquele momento tão decisivo, o Senhor se manifesta agindo. Queridos, o tema da nossa meditação de hoje é: só Deus é digno de adoração. Só Deus é digno de adoração. Porque somente Deus é digno de ser adorado. Porque só Ele está vivo e agindo. Em toda a Bíblia, queridos, em toda a Bíblia, a gente percebe que o Deus Criador dos céus e da terra é um Deus que está em constante ação, está cuidando de cada detalhe, cuidando do seu povo, agindo no meio do seu povo. Então esse Deus, ele é digno de ser adorado, de ser exaltado. Deus sempre desmascarou os falsos deuses, os ídolos dos povos. Eu quero chamar a atenção sua nesse momento para essa verdade em pleno século XXI, queridos. Essa verdade que sai das páginas da Bíblia e vem agora para o nosso dia a dia. Em pleno século XXI, o Deus Todo-Poderoso, que muitos dizem que é um Deus que está indiferente ao sofrimento humano, que criou o mundo e se mandou e largou a terra e foi embora. Mas nós podemos desfrutar de um Deus e presenciar que temos um Deus que está em constante ação.
que Ele está agindo, que Ele está vivo, que Ele não está inerte, que Ele não está parado, mas Ele está agindo. E a prova da ação desse Deus, queridos, nós estamos sentindo na pele nesses dias nossos. Essa pandemia Deus está usando para mostrar quem é o Deus que realmente tem poder. Essa pandemia tem servido para mostrar que Deus está no controle das coisas, que Deus está agindo no mundo. Que apesar do mundo, muitos dizerem que está sem ordem, sem comando, mas Deus, Ele continua no seu controle, está agindo. Essa pandemia serve, queridos, para mostrar que Deus está no controle das coisas. E quem é o Deus que manda, quem é o Deus que está no controle de tudo que está acontecendo. Agora pensem comigo, o Deus Baal não pôde fazer nada perante os seus profetas. O Deus Baal foi clamado de manhã até o meio-dia por seus profetas e não agiu. E quando chega Elias, basta uma palavra, basta uma oração, basta um clamor, Elias invocar o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e ele age. Queridos, é um momento para a gente pensar. Eu queria que você refletisse comigo sobre isso. Porque se os inúmeros ídolos, os tais padroeiros e padroeiras, que estão aí em várias partes do nosso país, em várias regiões do nosso país, e adorado por grande parte do povo brasileiro, se eles pudessem fazer alguma coisa, se existisse algum poder nesses ídolos, eles estavam protegendo os seus fiéis, estavam protegendo a nossa nação. A padroeira, a suposta padroeira do nosso país estava protegendo a nossa nação. Mas essa pandemia só mostra que esses deuses não existe poder neles. Que são deuses mortos, que são deuses criados pela mão do homem. E não existe vida neles. E não podem agir porque são mortos. E há uma advertência, queridos, que eu quero deixar para o nosso país, para o povo brasileiro, para a nação brasileira, que todos aqueles que se dobram, que depositam sua fé nesses deuses mortos, se não se arrependerem e não se voltarem ao verdadeiro Deus, também serão mortos. Mas eu quero concluir essa palavra de hoje dizendo que é tempo, é momento oportuno. Não esperar passar essa pandemia para se voltar ao verdadeiro Deus, mas em meio a essa pandemia, eu quero desafiar você a se voltar para o verdadeiro Deus. Lançar fora os deuses, ou o Deus que você adora, ao Deus que é inútil, ao Deus que você adora, que o seu grande templo, os templos dos nossos padroeiros e padroeiras estão fechados porque eles não podem fazer nada. Então é tempo de você abandonar esses deuses e se voltar para o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, e se humilhar diante dele e para receber o perdão dos seus pecados e, consequentemente, ter a certeza absoluta da vida eterna. Quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo essa palavra. Talvez você possa estar perguntando, mas por que o pastor traz essa meditação para nós que já somos crentes? Porque você talvez tenha um parente que não conhece o Senhor, porque talvez você tenha um parente que é um idólatra, que deposita sua fé nesse tipo de Deus morto. Você pode transmitir essa palavra para essa pessoa. Mas você também, comigo, que está me acompanhando nesse canal, você pode também pensar, será que eu não sou idólatra? Porque idólatra, como eu disse numa outra pregação aqui, não é só aquele que se prostra diante de uma imagem de escultura, mas idólatra é todo aquele que permite que alguma coisa ocupe o lugar de Deus na sua vida. Que pode ser um objeto, que pode ser o seu emprego, que pode ser uma pessoa. Tudo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida é um ídolo. Quero chamar a sua atenção, você que é um crente em Jesus Cristo. Você não tem sido idólatra?
Não tem nada na sua vida que tenha ocupado o lugar de Deus? Porque é preocupante, queridos, que tem muitos crentes que se alegram mais com o seu clube de futebol, quando vai para um jogo, uma partida. Se alegra muito mais a gente ver pessoas elogiando o seu time, exaltando o seu clube, com uma certa empolgação, com muita alegria. Mas quando é com as coisas de Deus, aquele relaxo, aquela indiferença. Queridos, igreja do Senhor Jesus, igreja brasileira, é hora de nós nos despertarmos para adorarmos em espírito e em verdade o único Deus verdadeiro e nos alegremos de fato no Senhor. Aqueles que elogiam tanto seus clubes, né, de futebol, colocam eles nas maiores alturas, que são os poderosos. Aonde está o clube hoje para fazer alguma coisa em sua defesa? Os estádios estão fechados, as sedes dos clubes estão fechados. Não há nada que o futebol possa fazer, não é, nesse momento. Sabe por quê? Porque Deus quer que nós nos voltemos para Ele, queridos. Esse é um tempo oportuno do povo cristão, do povo do Senhor, se voltar para o verdadeiro Deus e adorá-lo, querido. Pedir perdão das suas transgressões e se voltar para Ele e refazer o compromisso com o Senhor. Porque a nossa nação, o povo brasileiro, o povo cristão, o povo evangélico do nosso país, a grande maioria está vivendo uma vida de aparências, uma vida de fachada, não é? Pensando que por estar congregando em determinada igreja e Deus se empolga com isso. Deus quer adorador e Deus quer que o seu coração esteja voltado para Ele. Um povo que se diz povo de Deus, interessado nos seus próprios interesses, buscando os seus próprios interesses. E Deus jamais aceita ficar em segundo plano. Deus sempre quer e Ele tem o direito de ter a primazia na nossa vida. Eu quero deixar essa palavra nesse momento para você fazer uma análise na sua vida e se voltar para o Senhor e largar aquilo que tem atrapalhado a sua adoração a Deus. Largar aquilo que porventura, se você for sincero, tem alguma coisa na sua vida que está sendo um ídolo para você. E você abandonar, e você se voltar para Deus, para você adorá-lo como Ele merece ser adorado. Queria orar contigo nesse momento. Senhor nosso Deus, querido Pai soberano, Criador dos céus e da terra, só Tu és Deus, meu Senhor. Só o Senhor é digno de ser adorado e de ser exaltado. Meu Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Como Tu és grande, Senhor. E nós tão pequenos e falhos na Tua presença, Senhor. Pai, eu venho nesse momento pedir perdão por nossos pecados. Por tantas vezes que não temos adorado como o Senhor merece ser adorado, Deus. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa a nossa nação. Perdoa o nosso país por ter se voltado tanto para os deuses mortos. Mas desperta, eu oro por despertamento, Senhor. Eu oro que o Senhor incomode o coração da nossa nação, para que se volte para Ti, Senhor, enquanto é tempo, Senhor. Pai, eu oro por essa igreja, pela Tua igreja, Senhor. Desperta o Teu povo para se voltar para Ti, para se entregar de coração a Ti e adorar o Senhor como o Senhor merece ser adorado, Pai. Pois é a nossa oração, é a nossa súplica nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a sua atenção e que Deus continue abençoando a sua vida. E que a gente possa se encontrar num outro vídeo, numa outra oportunidade. E fique na paz de Cristo e que Deus continue sempre guardando você.